Agora eu queria saber exatamente qual é esse problema do cartão de crédito, que eu ouço todo ano falar do cartão de crédito, ainda não consigo captar exatamente. Então, vamos lá. Quantos aqui fazem na DIF e tem que informar o cartão de crédito? Por favor, levanta o braço para a gente saber se a gente está falando isso. Então, o que acontece? Nosso cliente vende e é venda com cartão de crédito. Só que quem tem que é pessoal de restaurante, cliente de restaurante, esse pessoal às vezes não manda para a gente. A operadora do cartão, ela tem que informar para a Receita Federal e ela que recolhe o IR, né, com aquele código especial, igual propaganda e marketing, que também eles é que são obrigados a reter, eles são os responsáveis. Então eles fazem a retenção, eles recolhem e nós recebemos um informe. Mas o que eu acho estranho, Leônidas, que esse informe, ele vem no nome do meu cliente, mas eu acho que quem tinha que colocar na DIF deles era a operadora para a Receita e não para a gente, porque ela que reteve. Então todo mundo aqui recebe do Cielo, do cartão do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, vai receber isso e vai digitar operadora por operadora e eles mandam o valor do rendimento. E a base que eles retiveram isso. Isso todo mundo, e detalhe, muita gente não faz essa informação. E aí veio, aí olha só, hein, mais uma vez a DIF na contabilidade. Eu tenho que ter isso contabilizado. Eu tenho que prestar atenção, que eu tenho que cobrar o meu cliente. Por favor, faz circular. Cobra do cliente isso, porque às vezes, Leônidas, ele não informa pra gente a bandeira que ele tem. Você manda e-mail, você não tem, você não informou. Eu acho que isso podia ser estudado, sair da nossa responsabilidade. Então deixa eu entender. Digamos, você vende mercadorias com cartão de crédito. Você não recebe o dinheiro. Você, digamos, o seu cliente entrega o dinheiro ao cartão de crédito quando ele paga a fatura e o cartão de crédito entrega o líquido a você. Quer dizer, e aí a administradora não ganha uma comissão para repassar aquele valor. Sobre aquela comissão tem um imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda retido na fonte já é recolhido pela própria administradora. Só que eu que recebi o dinheiro líquido, né, menos a comissão por ela ter administrado, eu sou obrigada a também confrontar com a DIF, ou seja, todo ano informar aquele monte de administradoras de cartões daquele valor que é muito pequeno, às vezes centavos, de comissão e imposto de renda retido, para que a Receita confronte com a administradora sobre a receita dela, porque a receita da administradora é a comissão, porque ela repassa para mim o valor da venda. A dificuldade de vocês é informar o quanto vocês pagaram ao cartão de crédito. Não é nem dificuldade, é em tempo hábil, porque é pouco tempo. A administradora tem que mandar aquele informe, porque ela que manda a primeira informação para a Receita, porque ela não só recolhe o imposto, como ela me manda o demonstrativo, porque eu não tenho acesso ao valor das comissões. Ela que faz a retenção. Então, tudo se passa como se você informasse para a Receita quanto você pagou ao cartão de crédito. Isso, de comissão, perfeito. E de imposto de renda que foi retido. Só que não foi eu que recolhi, foi a própria administradora. Então, isso que ela está falando, para que essa responsabilidade é minha do estabelecimento? Se quem recolheu foi a própria administradora. Eu imagino que a Receita queira só que eu, como estabelecimento, dedure a administradora, porque ela pode sonegar essa informação da comissão. Porque fora disso, gente, é um trabalho à toa, pra gente pelo menos, que isso é trabalhoso. Não, entendi. Eu prometo que eu vou tentar levar isso para, se for o caso, digamos, isentar os estabelecimentos do ônus de dizer o quanto pagaram para a administradora. Quer dizer, o pleito de vocês seria esse. E outra coisa, assim, pessoal, sem fazer muito alarde, por favor. Imagina que a DIF, ela começou a ser obrigação entregue dia 28 de fevereiro. E eram poucas pessoas que tinham rendimento com retenção. Imagina que hoje, com a tecnologia, aumentaram empresas, aumentaram pessoas. Eu acho que a gente tinha que mudar o prazo de entrega da DIF, não podia ser dia 28. Eu acho. Se você quiser uma lista baixada pela internet, a gente consegue, mas isso é o caos, Leônidas. É o que eu disse para vocês, na perspectiva, digamos, de médio prazo, com o e-social, isso vai estar muito, que como o e-social vai ser praticamente diário, você não vai ter mais que fazer DIF. A DIF vai ser praticamente só de quem paga aposentadoria e banco. Se eu tenho que declarar na DIF também a distribuição de lucro, por que não confrontar com o SF, entendeu? Com a declaração do DEFIS? Lá eu declaro rendimento do
sócio, declaro a distribuição de lucro, por que eu tenho que colocar isso na DIF? Me obrigar a ter mais um retrabalho de retificar algo que eu já vou fazer em março, porque em março eu estou com meus balanços fechados e estou entregando o DEFIT. Aí em maio eu estou entregando SED. Em fevereiro eu estou entregando SEF. Gente, para que colocar na DIF? Então, você reparou que as coisas, digamos, foram surgindo e a própria Receita não tem... Dá para vocês imaginarem, quer dizer, cada declaração dessa, cada informação dessa é demandada por um segmento da Receita. E não necessariamente eles se comunicam e dizem, ó, deixe de pedir isso aqui, eu peço de uma outra maneira, porque eu já estou pedindo desse jeito. A DNPJ acabou agora, né? Esse foi... Então, com... Não, sim, então... Não, podia ser pior se continuasse a DNPJ. Concorda? Não. Isso, mas olha, é sempre o assunto DIF e declaração de pessoa física, só para poder ficar gravado, organizado, tá? A questão é essa, digamos, a Receita, ela não consegue, por mais que ela se esforce, ela não consegue, digamos, ser transversal no sentido de juntar todos os... Ó, o que você está fazendo para eu não pedir? As pessoas têm, quer dizer, cada segmento tem sua necessidade e não raro esquece de olhar para o outro e dizer, ó, não precisa fazer isso ou faz daquela outra maneira. A minha expectativa, minha esperança é que, como eu falei para vocês, com essa alteração da DIRC, essa possibilidade de a gente alterar a DIRC para o ano que vem, a gente consiga colocar isso. Eu vou lembrar de colocar essa questão do cartão de crédito, que eu já ouço isso já muito Isso, e eu não sei se a colega consegue confirmar comigo para o Leônidas, mas eu acho que isso aconteceu porque eles querem cercar em todo momento a receita da empresa e que ela não declarava o cartão de crédito. Então é uma forma, porque tem uma base de cálculo, ela vai saber. Então eu peço o segundo item, ou terceiro ou quarto de anotação. Por favor, manda circular e pede para o seu cliente informar se ele vendeu com cartão de crédito, porque isso é grave, a gente tem que informar isso para a Receita Federal. Pode até ser chamado, porque quando começar os batimentos todos, eu acho que a gente vai ter problemas, então eu acho que isso é grave. Né? Segundo eu ouvi, eu não acompanho, mas eu ouvi, esse ano foi entregue, teve uma dos SED ou SF que deu um rolo dos diabos e veio um contador confidencial comigo. O negócio é o seguinte, a gente andou marretando ao longo do tempo, na hora de fechar isso aqui não dava de jeito nenhum. Então eu acho que a gente está numa evolução. E aí, voltando um pouco, a gente ia falar, alguém falou de rendimento de aluguel de residente no exterior. Eu queria tocar num assunto que é um pouco polêmico, eu vejo muita gente entendendo errado, os bancos estão entendendo muitas vezes errado, que é a questão da remessa para pagamento de serviços no exterior. O que acontece? A lei lá de trás, de 2010 talvez, disse que as remessas para pagamento de serviço de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015 até R$20 mil estariam isentas. Então, digamos, você resolveu dar um passeio em Nova York, entrou no site e resolveu alugar um flat, seja lá o que for, alugar uma hospedagem. Aí eu quero dizer, você tem que remeter R$10 mil aqui pela sua hospedagem. Você pegava o número da conta dele, ia lá, fazia a remessa, pagava as taxas administrativas e não pagava nada de imposto. A partir de 1º de janeiro de 2016, isso mudou. O que você paga, o que você remete como pagamento de serviço, tem que pagar 25% de imposto. Caramba! Serviço. Serviço aqui, hospedagem, aluguel de carro, tudo que você remete para pagar um serviço lá fora. O que é importante lembrar e saber? O que não está sujeito a esse imposto? Por exemplo, se você tem um filho, manda o seu filho passear na Disney e estudar nos Estados Unidos e manda dinheiro para ele, para a educação, digamos, para pagar o serviço da escola, você está aqui, contrata lá ele vai para Cambridge, você vai pagar lá a mensalidade de Cambridge para ele. Esse dinheiro que você remeter a título de pagamento de educação não está sujeito aos 25%. Se você ou sua mulher vai fazer um tratamento lá fora de saúde e você tem que pagar o hospital ou o médico, quando você remeter esse dinheiro, não está sujeito aos 25%. Agora, se você vai se hospedar, vai alugar um carro,
Se você vai pagar um serviço, você vai pagar os 25%. E, por exemplo, primeiro que você disse sobre educação, a faculdade está dizendo, mas e a criança, a pessoa que está lá, o filho que está lá, que vai se alimentar, dormir... Então, veja bem, você tem um filho, você mandou ele para lá, você já remeteu o dinheiro da escola, pagou lá $30 mil, que foi a semestralidade, então a escola está paga. Mas esse filho, obviamente, ele não vai viver as custas do além, vai ter gastos com ele. Se você remete o dinheiro para ele, também não tem retenção, não tem imposto. Qualquer valor? Sim. Para ele. Para ele, sim. Porque você está bancando digamos, a sobrevivência dele. Vai ter imposto no caso de... Lembra da falecida, da ex-esposa que você se separou? Ela foi com um filho para lá. E você, quando se separou, você ficou obrigado a pagar pensão a ele. A sua falecida levou seu filho lá para fora e agora você tem que mantê-lo lá, continuando pagando a pensão. Pensão é rendimento. Se você manda um rendimento para ele, sobre esse rendimento você vai pagar imposto. Antes de remeter, quando remeter você vai pagar. Diferente de você ter um filho, que você tem que mantê-lo lá, digamos, é a sua obrigação civil. Da mesma maneira que você mantém um filho aqui, você tem que dar alimentação, vestimento, etc. Você pega esse dinheiro, em vez de entregar ele aqui, para ele ir na ceia comprar uma roupa, você vai remeter para ele. Se você remete para o seu filho, não tem retenção. Da mesma maneira, se você tem uma conta no exterior, você pega o seu dinheiro e manda para a sua conta, não tem retenção. Perceberam? Eu fiz questão de comentar isso, que eu já vi muita gente que remeteu o dinheiro para o filho, por exemplo, para a manutenção do filho, que está lá fora estudando, ou passando, seja lá o que for, e o banco mordeu 25% erradamente. Vamos discutir com o banco. Pega a instrução normativa e chapa. O que acontece? Essa foi uma alteração da lei. E aí, por conta de toda essa confusão, a Receita editou uma instrução normativa simplesmente clarificando, botando bem claro isso que eu estou dizendo lá. Se eu não me engano, é o parágrafo 3º da IN... agora eu não vou conseguir lembrar, não. Mas é fácil, se você fizer no Google, você consegue achar com facilidade. O parágrafo 3º do artigo 2º, a IN é pequenininha, e diz lá claramente... pagamento de educação, saúde e conta do próprio ou para manutenção de dependente não tem retenção na fonte. Tá? Brigue com o banco se quiser me cobrar isso. Aí pega IN, chapa na cara do gerente. É sério. É um absurdo. Quer dizer, a princípio não tem nada a ver com isso, mas eu sei que é um negócio que, se vocês não estão diante disso, daqui a pouco vão estar. Especialmente para quem faz essa manutenção, quer dizer, para quem tem um filho no exterior e faz esse pagamento, essa remessa continuada todo mês, quando se sobreviver lá, é um gasto enorme. Uma outra coisa, apesar de não ser dito, já que você falou de conta e de não residente, o que acontece? Todo mundo tem o direito de ter uma conta no exterior. Da mesma maneira que todo estrangeiro não residente tem o direito de ter uma conta no Brasil. Só que o que acontece? O Banco Central, ele, digamos, tenta controlar muito bem essas contas de não residente. O mundo mudou depois do 11 de setembro. Então, hoje em dia, os estados nacionais estão muito mais preocupados com essa lavagem de dinheiro, dinheiro proveniente de tráfico de droga, tráfico de arma, terrorismo. Então está todo mundo muito preocupado com isso. E Nós conseguimos. E a 1611, artigo 3º. Isso, olha lá. Artigo 3º. As remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou culturais, bem como as destinadas a pagamento de taxas escolares, taxa de inscrição em congresso, conclave, seminário ou assemelhado, se taxa de exame de proficiência, não se sujeitam à retenção do imposto. E aí, parágrafo único, que é muito importante também. O disposto no caput aplica-se também às remessas para manutenção de dependente no exterior, desde que não se trate de rendimentos auferidos pelo favorecido. Quer dizer, aquilo que eu falei, pensão. Se você manda dinheiro a título de pensão alimentícia, isso para o seu dependente é rendimento.
Neste caso, cabe o imposto de renda. Despesas médicas hospitalares também, tratamento de saúde. Tá? Então, isso é um negócio que está muito na moda. As empresas de turismo estão pulando feito pipoca, porque, digamos, se você contrata um pacote aqui, o camarada pega o seu dinheiro e remete esse dinheiro para o exterior. E ele está tendo que pagar imposto sobre esse dinheiro que ele está remetendo. Em alguns casos, em vez de 25, é 15%. Acho que é companhia aérea, o pessoal, quando ele paga, ele retém 15%. Eles estão brigando para ser o mesmo valor de cartão de crédito. Assim, se você, digamos, compra alguma coisa ou paga algum serviço através de cartão de crédito, não cabe os 25%. Você vai pagar os 6,38% de IOF. Ok? Então, pagamento com cartão de crédito não tem retenção de 25%, você vai pagar só os 6,38%. É um prazer para a OMI Experience patrocinar a Quarta do Conhecimento, um evento realizado pelo CRCRJ, levando ao profissional de contabilidade a oportunidade de conhecer o OMI, que é o primeiro e único RP parceiro do contador.